apresentar o mini currículo da professora Aline Mara, que vai falar sobre a ultrassonografia. Então, a professora Aline Mara é professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. É pesquisadora sobre avaliação e tratamento de crianças brasileiras com transtornos motores de fala, autora do REST, do português brasileiro. Atualmente está trabalhando no processo de tradução e adaptação do ULTRAX 2020 e do NPD-3. Vice-coordenadora do Comitê de Distúrbios Motores de Fala da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado numa universidade em Glasgow, na Escócia. Muito obrigada, Aline, por você estar conosco. Então, agora eu passo a palavra à doutora Aline Mara. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Então, né, é uma honra estar aqui. E sobre a ultrassonografia, assim, né, eu queria dizer um pouquinho como que eu comecei a trabalhar com a ultrassonografia, né? Foi tentando entender como que se dá o processo de fala quando acontece do modo mais complexo, né? Lá no meu doutorado, eu conheci um professor chamado Tim Bressner, né, junto com a professora Larissa Bert, da Unesp, e a gente começou a fazer um trabalho para estudar os transtornos dos sons da fala. Nessa época ainda a gente não conhecia no Brasil a apraxia de fala na infância, e discutindo meus dados num dos congressos, assim, ele falou, né, esse professor, ah, Aline, acho que esses casos aqui não são fonológicos, acho que são motores, né? Eu sempre conto isso, que é engraçado. E eu estava estudando ultrassonografia na época para ver como que estava a produção de fala, porque a ultrassonografia a gente consegue ver em tempo real, os detalhes, a gente consegue extrair medidas, na nível de pesquisa a gente consegue colocar em softwares mesmo, né, para fazer análise estatística, análise de dados, que é o que o pessoal de Glasgow faz muito isso, né? E assim, desde então, né, eu vim acompanhando o crescimento dessa área dos estudos voltados para ultrassonografia de língua. Isso foi em 2014, então faz muito tempo já, faz mais de 10 anos que eu trabalho com isso, com essa tecnologia. E naquela época a gente nem tinha certeza se a ultrassonografia um dia ia se tornar viável, né, popular e possível ser comprada, ser adquirida, né, para a clínica fonoaudiológica. Hoje, né, depois de tanto tempo, eu voltei para fazer, né, a gente tem, dentro da universidade, a gente tem possibilidade a cada 5 anos fazer um pós-doutorado, se o professor quiser, é um investimento muito alto para fora, né, então nem sempre é possível, mas eu agarrei essa oportunidade e vim de novo para o mesmo grupo de pesquisa que eu estava em 2014. É claro que muitas coisas mudaram, né? E eu pude perceber o quanto essa área evoluiu muito, assim, demais, e se tornou popular, né? Ainda não popular que todo mundo usa, mas assim, muito viável. Então, nos Estados Unidos, muitas clínicas já têm, no Canadá, aqui no Reino Unido, muitas clínicas têm. Inclusive, eu tive uma reunião hoje com uma professora especialista em fissura, né? E eu até comentei com ela, falei, nossa, minha supervisora trabalha muito com fissura. E aqui todos os institutos de fissura que eu conheci até agora, eles usam ultrassonografia para ajudar, né, nas compensações articulatórias e tal. Então, eu tenho percebido, né, a gente tem percebido que é realmente uma tecnologia que ganhou espaço, não apenas porque ele, como já tem muitos pesquisadores se debruçando principalmente na área de fala, né? Ampliou-se os grupos, né? Então hoje eu vou falar mais sobre a questão de fala, né, voltada para a motricidade orofacial, mas a gente tem outros grupos que eu vou falar para vocês que já estão no nível de evidência bem alto, né, como a apraxia de fala na infância, há outras para quando tem erros persistentes, erros muito difíceis de trabalhar usando o REST ou o NDP3, o ultrassom ele é o mais indicado, porque ou para erros residuais de fala, né?
que são aqueles erros persistentes que a gente luta, luta com a terapia tradicional e não vai para frente, é muito difícil. E nesses casos também a ultrassonografia ela é a mais indicada hoje. Então, fico muito feliz de ter acompanhado a evolução dessa tecnologia, mas mais que isso, ter se tornado viável, né? Porque eu vou focar mais, gente, na a parte de tratamento, tá? Porque a avaliação em si, ela é bem. Quando a gente usa ultrassom para avaliar, a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz uma análise mais qualitativa do movimento de língua, percebendo como que acontece esses erros. Inclusive, é a parte do meu trabalho que eu estou fazendo agora. Eu estou analisando as categorias de erros, né? Então, por exemplo, tem um tipo de erro que é encostar a língua muito no palato e não era o que o alvo pretendia, não é o que o som pretendia, o movimento. Então, a criança vai lá e encosta muito a língua contra o palato e acaba que gera um erro, né, na nossa fala. Isso é um método, uma análise qualitativa, é quando a gente olha, então, quando o médico passa o ultrassom lá na barriga da mãe e olha, né? Analisa qualitativamente. Quando ele vai lá, coloca o mouse e mede alguma coisa, ele começa a fazer medida quantitativa. E a gente faz essas duas coisas na fala também, né? Então, quando a gente extrai essas medidas, a gente pode analisar de maneira muito minuciosa a fala. Então, é algo que a gente vai trabalhar bastante ainda, né, para popularizar, mas o feedback está bem mais na nossa mão, assim, bem mais palpável, porque a gente tem a possibilidade, né, de ajudar a criança, né, em termos de tratamento, na hora ali, em tempo real, né? Não que a gente não faça uso de biofeedback, pelo contrário, né? É algo que a gente fez há muitos anos, a gente sempre fez, né? A gente usa o biofeedback para gerar, para conscientizar aquilo que a criança ou o adulto não está percebendo na produção, né? E o biofeedback, na verdade, são essas pistas, né? Que vão monitorando esse comportamento mais fisiológico. Do ponto de vista da fala, a gente vai usar esses instrumentos, que são vários, tá? Eu vou mostrar alguns e focar mais na ultrassonografia, mas existem outros, que traz aquilo que é muito vago, muito obscuro, muito ainda subjetivo, de modo mais objetivo para quem tá, né, para criança, para adolescente ou para adulto, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai usando o biofeedback e os instrumentos. É, o ultrassom, por exemplo, é tornar aquilo que, né, é muito abstrato, que a gente fala, ó, coloca a língua mais para trás, põe a língua mais para frente ao mesmo tempo. Que é isso, né? Imagina se pra gente que é fono é difícil, né? Deve bugar a cabeça de quem tá ouvindo isso, né? E quando a gente mostra, ó, é aqui, tua ponta da língua aqui, a parte de trás é aqui, eu quero que você, ó, faz assim só com a ponta, depois só com a parte de trás. Agora rápido, né? Essas dicas, essas pistas vão tornando aquilo mais concreto, mais compreensível, mais explícito, né? E a gente vai, como fonoaudiólogo, tornando aquilo mais viável, mais concreto, mais lúdico. E isso vai trazendo algo que é muito importante, que é a consciência da própria produção de fala. Quando a gente introduz o ultrassom, a gente está sempre baseado nos princípios de aprendizagem motora de fala. E isso significa que a gente vai usar repetições, a gente vai usar feedbacks, imediatos, horas, né, específicos por meio do ultrassom, ó, explicando o que que a pessoa tem que fazer para falar. Ora, a gente vai esvaecendo, a gente vai tirando esse biofeedback, para quê? Para que ela fique autônoma, que ela promova maior consciência sobre a própria fala. Isso todos os métodos vão proporcionar isso, tá? Inclusive ultrassom. Por quê? Para o aprendiz, né? Para o paciente, para o cliente, não ficar dependente da pista ou da dica. Isso. Então a gente usa muito ultrassom para aprendizagem, depois a gente vai retirando. Aí eu disse para vocês que a gente sempre usou biofeedback, né? Então a gente pode usar o espelho,
A gente tem hoje um que tá, o grupo, né, que estuda muito biofeedback, desenvolveu esse software, que é um software bem legal também para os R's, né, para quem trabalha com fala. Só vou mostrar aqui rapidinho. Ele é pautado em análise acústica e para cada. Aqui são ondas, tá? Para quando a pessoa vai falar o R do inglês americano, ele é problemático igual ao nosso. Ele é bem difícil para falar e são os erros que são mais persistentes. Tô falando isso porque em outros lugares isso não é verdade. Por exemplo, no Reino Unido, o R não é um problema tão é, específico, tão frequente como é pra gente, por exemplo. Então, tanto é que eles chegaram a desenvolver esse software, e aí eu queria mostrar para vocês. A pessoa fala o R, oran, ó. For the R sound, we focus on the third Vou só T, voltar um pouquinho. stand. E a Pronto. Aí, como que eu sei que ele tá falando o R como esperado? Porque vão surgir nesses picos aqui, né? Que através de medida, tem todo um cálculo matemático e forma essa parte lúdica, né? Que a pessoa vê e tenta fazer esses picos. E aí, esse software agora já está sendo aprimorado para inteligência artificial, é um trabalho bem legal também. Então, vocês verem que já tem vários tipos de biofeedback, né? Esse é um deles, que foi desenvolvido para o inglês americano. Existe a possibilidade de usar o próprio PRAT, para quem conhece, do it again. um programa de análise acústica até bem famoso, que tem a mesma ideia daquele que eu mostrei para vocês. Aqui passou rápido, deixa eu ver se mais para frente mostra que aqui. Os picos, que são esperados para os R's, e aí você vê aquele adolescente ali vai ter que falar tentando atingir esse pico através da pista do terapeuta. Isso é um jeito pela análise acústica. A gente tem também a eletropalatografia, que, de novo, não é algo muito novo, não, né? A linguística usa isso faz bastante tempo, essa técnica, para estudar os sons, para perceber os erros, os processos fonológicos típicos e atípicos da produção de fala. Mas a gente tem esse aqui que é automático, tá? Que é muito legal também, que tem essa percepção de como. Thank you for your interest in Quem quiser ver, depois eu mando o link. Mas rapidinho, só para mostrar para vocês to bring you the Smart Palette System. The Smart Palette que System conforme a pessoa vai falando, vai fazendo in real time, which os allows toques you aqui, to find né? and practice target sounds quickly and effectively. Mas é claro que tem que ser fonemas todos que têm contato com o Smart palato, tá? Então usa-se ali eles chamam de pseudopalato. E aí tem que trocar para cada paciente, e tal, mas a paciente pode levar para casa, pode treinar. É uma tecnologia bem bacana também. Entretanto, por que que a ultrassonografia tem ganhado espaço? Porque ela é a mais completa, né, do ponto de vista de a gente consegue ver todos os fonemas, as vogais, né? Então, como a gente tem aqui em vermelho tá a língua, né? E paralelamente aqui do lado, o contorno é o contorno de língua. Então a gente consegue ver desde a ponta até o dorso, até a raiz, na verdade, sendo que a maioria dos fonemas português brasileiro é executado pela língua, é produzido pela língua, né? Então, do ponto de vista visual, é bem legal por conta disso. Depois eu vou mostrar um vídeo que é nosso mesmo. Então, aqui é legal porque a gente vê junto com o movimento da própria língua, né? Pois bem, além de tudo, a gente consegue ver assim, que é sagital, e assim, que é coronal. Então, apenas virando a sonda, a gente usa uma sonda aqui embaixo, que eu já vou mostrar para vocês como funciona o equipamento. A gente consegue ver tanto os fonemas que envolvem ponto e dorso, igual eu coloquei para vocês, ponto e dorso, corpo de língua, que é nessa visão, quanto o coronal, que é assim, que geralmente
a gente usa para analisar os fricativos, tá? Isso aqui chama groove. E aí, quando a criança não consegue produzir por causa dos erros persistentes ou transtornos persistentes, a gente vira a sonda e aí a gente consegue ajudar, porque essa curvinha aqui ela é importante para os fonemas fricativos, tá? Então, hoje, essa foto aqui eu tirei em 2014. Engraçado isso, né? Esse tablet. Que não existe um congresso todo não, a cada 2 ou 3 anos, se eu não me engano, chama Ultrax. Ele é um congresso que só trabalha com ultrassonografia. E em 2014 eu fui, faz um tempo já que eu fui, porque depois fui no Japão, foi em alguns que não. Aí depois eu entrei na UF, ficou mais difícil, mas o ano que vem eu quero ir. Que só analisa dados de ultrassom, tá? E a maioria deles é de fala, né? Envolvido com a linguística, obviamente, porque o grande interesse dos estudos de fala, como o estudo de fala, é mostrar que a gente tem a tecnologia, a gente consegue ver o movimento, o gesto articulatório, mas que ele não é só isso, né? Ele tem uma representação linguística, uma representação cognitiva, mesmo quando a gente foca em transtornos motores. Então, por isso que ele tem uma base muito complexa da produção de fala, tá? E aí eu optei por falar hoje mais sobre tratamento por causa disso, porque no tratamento a gente já está na fase de mostrar ali, de usar mais como pistas, né, na fase de aprendizagem. Mas ele tem um papel muito importante que é ajudar a entender a produção de fala atípica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá bem rápido. Tem um grupo na China que está analisando a produção de fala complexa, né, de erros muito difíceis da gente entender e trabalhar através de dados de ultrassom, já na inteligência artificial. Então, é um jeito muito minucioso, muito detalhado de estudar a fala. Então, linguistas têm interesse, nesse congresso tem bastante engenheiro, eu trabalho com engenheiro aqui no laboratório, o Alan, ele que desenvolveu esses softwares. Então, é um multiprofissional mesmo, né? Porque envolve tecnologia, envolve processamento de imagem, ao mesmo tempo tem uma questão cognitiva muito importante, né? E linguística, tá? Então, eu achei engraçado falar para vocês dos equipamentos, porque assim, esse equipamento até hoje, esse mais robusto aqui, ele é mais caro, né? Ele custa em média R$ 150 mil. E por quê? Porque ele tem muitos frames por segundo, muitas imagens por segundo. Portanto, ele é o ideal para analisar a produção de fala quando a gente quer entender como a fala acontece, né? Como eu acabei de falar para vocês. Medida, inteligência artificial, tudo mais. Agora, clinicamente, a gente pode usar um equipamento como esse aí do lado. Tem vários hoje em dia, da Mobson, da Luminous, que faz um trabalho maravilhoso. A própria Trisha, que é a professora que, né, que trabalha com o REST, ela falou para mim que ela usa um Luminous, que é um equipamento até barato. Então, que ele é muito, muito legal para a gente ter na clínica, é pagável, né? Vamos pensar assim. Então, com um retorno legal, porque a gente pode atender um grupo legal de pacientes, né? Não só transtornos motores, mas também, como eu disse, fissuras, os R's de modo geral, tanto de origem fonológica quanto de origem motora, né? Mais motora, ceceio, né? Então, nesse ponto que eu acho que vale a pena esse investimento, porque amplia e acaba que, como instrumentaliza, como torna aquilo mais, o tratamento mais objetivo mesmo, né? A gente acaba tendo um resultado mais rápido, né? Muitas vezes. Não existe assim, ó. Agora eu vou falar um pouquinho de para quem que a gente já pode aplicar, né? Sempre tem essa pergunta. Tem alguns cuidados, tá? Então, é claro que o paciente, né, precisa de uma cuidado, um processamento visual bom, ou seja, precisa enxergar, porque precisa da visão ali, né? Cognição e linguagem preservada. Então, até estava conversando com minha supervisora outro dia, porque ela fez um estudo com autismo, né? E já me perguntaram várias vezes se a gente usa com autista ou não.
eu sempre falo isso, é igual o RASH. Depende da fase que esse autista tá, porque ele é muito heterogêneo, né? Eu trabalho com autismo, fala no autismo, é muito diferente eu trabalhar com uma criança que está em processo ainda de desenvolvimento da, da linguagem, desenvolvimento, e aquela que, né, já tá ali só para trabalhar realmente a produção de fala. Então aí sim, né, a gente tem um bom resultado. E tolerância a esse aparato tecnológico. Tem que testar se vai dar certo, se tudo bem ficar com uma sonda aqui embaixo. Aí a gente pode iniciar o biofeedback, fazer algumas escolhas ali de qual fonema, de qual sons, de quais movimentos vai depender do objetivo terapêutico. A gente tem uma sequência ali de pensar. Esse é o protocolo que eu estou trabalhando, é o TRAX. Brasil, né, que vai ser para o Brasil agora. Então a gente fez a validação de tudo, tá fazendo, né, de tudo isso, dos fonemas, dos movimentos e tal. E aí ele, como eu disse, acaba que a gente atinge uma quantidade grande de fonemas ou movimentos de fala. Ó, todos os que envolvem língua, que é a grande maioria, muito mais que as outras tecnologias, ó. A análise acústica, por exemplo, são mais os R's, líquidas e as vogais, né? E a leptopalatografia, ela acaba sendo difícil por conta do próprio investimento naquele pseudopalato. Todo paciente tem que ser feito um específico para ele, né? É, Tem que verificar se o paciente não tem incômodo com o transdutor aqui ou com o gel, né? Principalmente hipersensibilidade, então às vezes tem que ser trabalhado isso antes, né? A gente já tem vários estudos, né, com randomizados, estudos bons, assim, né, usando ultrassom. Então, agora a gente fala com muita propriedade, muito organizadinho. Essa tabela é uma tabela que a minha aluna de mestrado fez faz 3 semanas. Ela está fazendo um artigo de revisão e meta-análise de eficácia de ultrassom, né? Então, junto com o pessoal de Glasgow. Então, a gente viu ali que tem transtornos da fala, de modo geral, os erros residuais, que é o que é mais utilizado, então esses erros persistentes, que persiste, mesmo com terapia tradicional, perda auditiva, quando o implante coclear, fissura, apraxia, ceceio, né? Eu vou mostrar para vocês um estudo brasileiro de ceceio, que eu achei bem legal, e aqui eles usam muito para isso, porque é um método bem interessante, ó. Agora eu vou mostrar rapidinho um exemplo, né, de uma aluna minha aplicando uma criança com apraxia, só para vocês verem como é que é. Aqui a gente está usando a sonda, então a sonda é colocada debaixo do queixo da criança e ela vai começar a ver o contorno de língua. Nas primeiras sessões, na verdade, ela tem que explicar, fazer todo bem ali lúdico, o que é ponto, o que é dorso, o movimento, velocidade, que dá para brincar ali com a velocidade, o tempo, tá? I, B, I, B. Olha lá, né? I, B, I, B. Bem, agora tá. Aí ela vai fazer um pouco de terapia tradicional, depois ela volta com feedback. Aí eu vou mostrar um vídeo já já aqui na frente, para a gente ver só o movimento mesmo. Aqui é o mesmo equipamento, tá? Ele tá mais visível porque isso aí depende também do corpinho da criança aqui, por causa de refração e tal. Mas também a própria configuração do aparelho, tá? Mais uma vez. Cabana. E a outra. Cabana. Então, eram os posteriores que estava trabalhando, né? Aqui é a ponta, aqui é o dorso. Então, a gente só fez como exemplo, mas ela já mostrou onde que é. A gente pode fazer quadradinhos e tal ali, é bem legal. Falar. Cuca. Vamos lá? Cuca. E é cueca. Cueca. Coco. 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 Kibe. 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 Tá? Bana. Eu acho que eu passei. Então, gente, só para trazer que a ultrassom vem sendo muito útil para a gente verificar esse movimento mais específico, tanto na avaliação quanto na intervenção, e mais que isso, deixar os pacientes engajados e motivados, porque como ele consegue ver o movimento, né, como pista ali,
a gente consegue dar a pista de maneira mais objetiva e mais rápida. Então, aqui tem um estudo bem legal da professora Márcia Kessler e colaboradores ali, né? Que é com o CCU anterior, que eu acho que cabia muito. Eu lembro desse estudo, a gente acabou discutindo na época. Eu acho que eu fui até banca desse estudo. E aí, você vê, né? Aqui também é bastante utilizado, porque como eles têm um fonema que ele tem que ser o ponto bem certinho, senão ele também vira, entre aspas, uma interposição. Então, aqui também é muito aplicado para esses casos, que eu acho bem bacana e ajuda bastante, né, a posicionar o movimento. E aí, além de tudo, a gente também tem a possibilidade, algumas questões importantes, né? Aline, mas como que eu vou aplicar isso na minha prática? A gente precisa ter o acesso ao equipamento, claro, né? Mas hoje o acesso é bem mais viável, como eu falei, do ponto de vista financeiro. Treinamento específico, porque não é apenas colocar a sonda debaixo do queixo, aqui a gente precisa ter as técnicas, a sequência correta de aplicar, tá? E ele é motivador porque geralmente é um paciente que veio de terapia anterior, tá cansado, né? Ou um tratamento que não teve todo aquele resultado esperado. Então, por isso que ele acaba sendo um transtorno persistente, né? E que acaba ajudando. E, e apesar do investimento financeiro com o equipamento, ele também tem uma vantagem financeira porque a duração desse tratamento vai ser reduzido, né? Então, o paciente tende a ser reduzido, então ele acaba se motivando mais, né? Mas é claro que a gente tem que ter bastante cuidado na aplicação, tem as questões de dosagem, de repetições, que a gente vai seguindo sempre os princípios de aprendizagem motor, então tem uma quantidade certa ali de repetições, o uso das vogais para a gente trabalhar com a articulação, né? Porque quando a gente usa o A é um movimento, quando a gente usa o I é outro movimento, o U é outro movimento, é bem importante a gente pensar nisso. E era mais ou menos isso que eu queria trazer, gente. De modo geral, é muita coisa para falar, né? Mas queria trazer a vontade, né, para vocês estudarem, conhecerem, começar a aplicar, começar a usar na clínica, porque eu acho que, né, eu sou apaixonada, tanto é que eu estou mais de 10 anos trabalhando com ultrassom, mas eu vejo que dá muito resultado mesmo, assim, por isso que eu investi tanto nessa técnica, tá bom? Um beijo, obrigada mais uma vez, Muito convite. bom, excelente, maravilha, muito obrigada. Você foi extremamente didática e uma das pioneiras aí, né, nessa tecnologia, na área de fala, e com certeza vai contribuir muito, muito para o nosso curso, para a nossa formação.